olha o que foi feito aqui dentro da lei, segundo o senador Sérgio Moro, né, que na época era magistrado e trocava esse tipo de mensagem com Deltan Dallagnol. Então, é o seguinte, 7 de dezembro de 2015. Então é o seguinte, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando, a fonte é séria. Segue o Dallagnol. Obrigado, faremos contato. E seriam dezenas de imóveis. Segundo Moro, Dallagnol segue. Liguei e ele arriou, diz que não tem nada a falar e etc. Quando dei uma pressionada, desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa, ou seja, eles estavam pensando em convidar alguém para depor, baseado em uma suposta denúncia anônima, né, apócrifa, sem assinatura. E aí o Moro segue. Estranho, pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar então. Supostamente teria comentado com Mário César Neves, empresário, ele tem aqui um contato, né, por sua vez, repassou a informação até chegar aqui. Posso indicar a fonte intermediária? O Dallagnol pergunta ao Moro. Moro segue. Agora já estou na dúvida. Talvez seja melhor vocês falarem com este Mário primeiro. O Dallagnol fala ok, obrigado, vou ligar. E aí quando a gente olha pra isso aqui, né, o Dallagnol e o Moro conversando, a gente precisa lembrar o Moro que ele esqueceu, mas a gente precisa trazer essa memória pra ele aqui, que quando ele foi magistrado, ele precisava seguir o que dizia a lei. Hoje que não é magistrado também, mas como magistrado, como é que se dá o devido processo legal, gente? As partes são ouvidas, as provas são apresentadas e o magistrado, pelo livre convencimento, apresenta ali a sua decisão. Ou seja, ele se atém aos fatos, se atém ao inquérito, se atém aos autos, a materialidade, as provas e apresenta ali a sua decisão final. No caso das decisões que condenaram Lula, não tinha materialidade. E hoje, que ele inclusive cita com frequência, como ele citou aqui, né, que as decisões foram inclusive reiteradas, confirmadas por tribunais superiores. Tribunais que, além de estarem aparelhados, como a gente sabe em alguns casos, né, como o caso do TRF4, que a gente já sabe que tinha lá, tem ainda, né, o desembargador Marcelo Malucelli. Eu já soltei pra vocês aqui, inclusive, uma mensagem que também é citado o Malucelli em outro material. Inclusive, o Malucelli já dialogava ali, lá ainda no período de 2018 e 2019, com o Dallagnol e com figuras ali do entorno, supostamente. Então, era tudo combinado. Mas o Moro esqueceu ou ignorou esse fato aqui, de que quando você é magistrado, você precisa manter ali uma distância entre as partes. A gente chama isso dentro do direito de equidade. O que é equidade? É uma distância igual dos dois lados. O juiz, por ser a figura que vai decidir, né, o magistrado, seja um juiz ou uma juíza, por ser a figura que vai decidir sobre a condenação ou não do réu, ele vai ter de se manter ali em uma distância igual da acusação e da defesa. Por quê? Porque ele precisa se ater aos fatos e não aos seus vícios individuais. Mas se acontecer, por exemplo, Carlito, de ele ter algum tipo de pensamento negativo quanto à pessoa, de ele ver a pessoa como inimigo, ou de ele for pego, por exemplo, como ele foi pego ali, aconselhando o Dallagnol, o que é que ele tem de fazer? Ele tem de se declarar suspeito. É o que diz o Código de Processo Penal no artigo 254 sobre o magistrado. Ele não fez isso no passado. Por isso que ele foi considerado um juiz parcial. Ele era suspeito para julgar o caso do Lula. E olha o que diz aqui o artigo 254. O juiz dá-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1º, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. A gente já sabe que aparentemente o Moro era amigo íntimo do Dallagnol. Palavras deles mesmos depois, né? Inciso 2º, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3º, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. E inciso 4º, que aqui é o ponto que encaixa-se o Dallagnol e o Moro, se tiver aconselhado qualquer das partes. Quando ele liga pra falar, ei, pega essa testemunha aqui pra falar, ó, eu recebi uma denúncia, vai lá porque ela vai denunciar, e aí eu posso colocar isso aqui no processo. E posso dar decisão favorável a vocês. Ele está aconselhando uma das partes. E como alguém que está aconselhando uma das partes, ele precisa se declarar suspeito. Ele não fez isso.
Fora o que aconteceu depois que a gente descobriu, né? Que foi o caso, por exemplo, envolvendo aqui o Rodrigo Tacla Duran, que falava desde 2017 estas coisas aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui pra não dar problema aqui de copyright. Desde 2017 ele trazia essas informações aqui de que Moro e Dallagnol cobravam supostamente valores para poder livrar algumas pessoas de condenação. E aí ele deixa claro ali, por exemplo, as questões que envolvem a cobrança de propina e que uma pessoa do entorno do Moro teria em tese buscado ele ali para poder receber esse pagamento.